Quer um exemplo bom para trazer mais um assunto de pauta hoje top? A questão do Léo Lins. Nossa. O Léo Lins vem e tal, faz o programa, né? Faz um show. Esse show vai pro YouTube. O show tá público e monetizado. Então, nos filtros da plataforma ele passou. Basicamente, ele gravou um especial de comédia num teatro, num lugar fechado, com 2.100 pessoas, eu acho, lá na plateia, que pagaram pra assistir um show de comédia. E esse show de comédia gravado vai pra um canal específico do YouTube, que é o canal do Léo Lins, onde ele coloca aquilo lá e pessoas, teoricamente, escolheram assistir aquilo ali. É disso que a gente tá falando. Isso. E aí, isso passa no senso da plataforma, que monetiza o conteúdo, vale dizer, os termos de uso ele estava de acordo, e aí alguém provoca isso no judiciário para uma pessoa, que é uma juíza, analisar. Se você colocar esse show para uma galera ver, vai ter as mais variadas opiniões, né? No fundo, eu acho que é isso que revolta muita gente. Porque a gente tem o poder de decisão centralizado. Primeiro que, se o YouTube entendesse que não devia estar lá, já tinha removido lá atrás. Segundo que a plataforma tem esse poder, e isso é um problema pra mim, eu acho que a plataforma tinha que ter menos poder de gestão de conteúdo, que seja o juiz analisar, mas eles não podem ficar definindo quem vai estar no ar, quem não vai estar, quem vai monetizar, quem não vai, se eles permitem isso ser público e todo mundo é a regra pra todo mundo. É um pouco mais cruel que isso, mas continua. Aí vamos chegar na análise de uma juíza, e a juíza entende que ali aquilo deveria ser tirado do ar. Ela tira do ar. Com relação à remoção do conteúdo, isso, dentro das regras legais, tá de acordo. O que eu acho que é absurdo, né? Eu até trouxe o corte da decisão, que aí a gente tá falando de um... Que todo o resto que ele sofreu. Que é um negócio maluco. Que ela fala assim, que ela... Pô, eu não... eu lembro mais ou menos de cabeça. Ele não pode sair da comarca por mais 3 dias. Não, mas ele não pode fazer mais piada ou publicar. Não pode fazer download de conteúdo. A carreira dele foi deletada, basicamente. Ele tá proibido de produzir, divulgar, veicular, opinar, sentir o cheiro, passar perto de qualquer conteúdo que pode ofender as seguintes. E aí vai. Minorias... Eu achei, manter, transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de qualquer arquivo de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante a qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável. E ela lista. Qual o problema que eu vejo disso? O problema é que, se ela viu o vídeo e ela entendeu que havia ali algum tipo de ilegalidade... Meu Deus, mas isso é um absurdo, cara. Ele tava falando na Jovem Pan que, assim, basicamente agora ele só pode fazer piada com um homem hétero branco. O problema é que, assim... A carreira dele foi deletada. Se ela viu o vídeo isso que aconteceu. E ela entendeu que o vídeo tem ilegalidade, ela, como juíza, poderia tirar o vídeo do ar. Qual o problema desta decisão que vai além? Ele não pode mais publicar. Então, isso sim... Ele não pode publicar conteúdo que seja entendido como ofensivo ou degradante a qualquer uma dessas coisas. O que acontece se eu convido o Léo Lins pro Flow e ele faz uma piadinha? Eu tô fudido? Ele vai violar essa decisão judicial. Vamos ver o que o juiz acha. Vamos ver o que o juiz acha. É isso. A realidade vamos ver o que o juiz acha. Só que é interessante. E vamos ver o que o outro juiz acha quando apelarem a decisão. E aí quais são as características que vão de acordo com tudo que a gente falou desse caso concreto? Primeira coisa, tem uma decisão que, a meu ver, é absurda, erra, só que é de uma juíza dentre 18 mil magistrados no país. Então é aleatório, cai na mão de alguém, depende de competência, quem moveu, né, onde investigou, porque isso começou com o inquérito e tal. Aí vai para uma juíza e ela decide assim, né, decide pela remoção do vídeo, ele não pode sair da comarca, porque eu não entendo muito bem. Cara, porque não pode se ele quiser sair de São Paulo, acho que por mais 10 dias ele tem que pedir autorização judicial. Não, eles estão impedindo ele de fazer show. Né? Esse, acho que o objetivo é esse, da deslocamento. E a cada 30 dias ele tem que ir da delegacia e explicar as atividades dele. E aí vem a parte do... Que acabaram de acabar. Ele tem que dar o relatório pra PM a cada mês. Aí, quando você vai pra parte de não poder publicar, é um problema. Porque como ele vai ter esse senso, né? Tipo, é depreciativo, isso é subjetivo. Na lei, normalmente, você publica o conteúdo, se for ilícito, você sofre as punições. E não alguém analisa antes de você publicar. Não é prévio, né? Isso, não deveria ser. Então, esta decisão é ruim. Extrapola e com certeza, tenho quase certeza que vai ser revertida agora em recurso no tribunal. Mas olha que interessante, como tudo no Brasil é político, né? Aí você pega uma decisão dessa e o pessoal fala, tá vendo? Chegou a censura e tal. Cara, essa é uma juíza que passou num concurso, tem 18 mil no país, que tomou uma decisão que ela pode, por exemplo, ter um parente que seja de uma minoria. Ela pode ter um pai que seja, sei lá,
deficiente, ele fez a piada da PAI, da CD. Ela pode ter, além das questões jurídicas, ela pode ter alguma questão do filtro natural que o juiz tem, pessoal, que ela acha isso muito pesado e aos olhos dela isso fere a lei e ela determina as coisas. O que aconteceu na prática foi que o pessoal começou a até politizar esse tema. Aí falou, tá vendo? Chegou a censura e tal, mas, poxa, esta decisão, diferente da do Dallagnol, que era uma figura política sendo julgada, é o Tribunal Superior Eleitoral, com figuras que estão sendo atacadas sempre e tal, pode ter uma interferência. Agora, nesse caso, eu não vejo. É uma juíza qualquer aí que, a não ser que alguém apresente amanhã ela num comício, com camiseta de alguém e tal. Então, parte da premissa é que não tem opinião política aí. Tem uma opinião muito dura e uma decisão muito severa, que pra mim extrapola o limite de uma decisão razoável. E aí, isso é importante a gente não confundir, que talvez aconteça no Twitter. Coloca tudo é o PL, é tudo uma coisa só. Então, vem uma decisão amanhã lá do Espírito Santo, o cara que mandou suspender o Telegram, tá vendo? Não tô deixando as plataformas. Precisa ver, calma, vamos ver. Pode ser que esse cara tenha algum tipo de interferência política. Não deveria ter, né? Porque o juiz tem que gozar da imparcialidade, impessoalidade e etc. Mas são pessoas, né? Mas são pessoas. Com filtros, com traumas e tal. Que é o meu ponto, cara. Que é o ponto que, assim, isso cria uma situação onde você tem medo de falar. Onde você fica pensando, cara, eu posso... Se você vive num lugar que você tem medo de falar, se você tem medo de falar alguma coisa e isso não acende uma luz vermelha... Porque assim... mas foi uma juíza de 18 mil e tudo mais. Cara, então isso significa que nós estamos num país onde, antes de eu falar alguma coisa, eu tenho que pensar, o que será que o juiz vai achar disso? Não, na verdade, você tem que ler a lei, você tem que conhecer a lei para saber os limites da sua liberdade de expressão. Sim, mas você acabou de falar que foi uma decisão que extrapola. Isso. Então, assim, pode acontecer uma decisão que extrapola. Mas sempre vai ser um juiz. Mas o meu ponto, deixa eu fazer meu ponto. O ponto é o seguinte... Nós estamos num país hoje onde um comediante tem que se preocupar. E o Léo Lins, antes disso, vale lembrar, ele era perseguido. Ele ia fazer show... Quando ele ia fazer show em várias cidades, ele muitas vezes zoava a política local. Em várias cidades ele foi proibido de fazer show, porque ele ia zoar um político local. Aí ele foi perseguido politicamente. Quando veio o prefeito e falou, não quero o Léo Lins aqui, aí é político, concordo. Então assim, nós estamos num país onde um comediante... E o comediante, ele tem uma função social. Ele tem uma função do escárnio e de zoar, de abaixar o poder, de falar a verdade pro poder. Isso é importante. Quando um cara, assim, além do entretenimento, quando um cara desses, quando algum comediante tem que ter medo do que ele fala, porque vai que algum dos 18 mil juízes do Brasil pode se ofender, porque ele tá de São Paulo com a marca de São Paulo. Cara, o vídeo tava no YouTube no Brasil inteiro, então um juiz do interior do Amapá podia falar, acabou com esse cara. Podia, né? Então ele pode pensar, cara... Podia, porque como tá no YouTube, é verdade. Dos 18 mil juízes, ou sei lá quantos, se ofender com o que eu falei, porra, cara... Pode, é muito louco. Eu não posso mais zoar o salário dos caras, não posso zoar os 38 penduricários que eles têm, não posso fazer... E o que mais? Porque, por exemplo, eu tenho essa preocupação que, assim, eu falo, eu sou um libertário, eu gostaria de uma sociedade de consentimento, e eu acho que essa ordem, como existe hoje, é problemática. Às vezes eu penso assim, cara, algum juiz pode olhar e falar, ele tá tentando contra o Estado Democrático de Direito, que ele tá falando uma ideia de mudar... Pode. Algum dos 18 mil juízes do Brasil, onde tá essa transmissão, pode aqui falar, eu acho que o cara tá promovendo ações terroristas. Aí você fala, mas a possibilidade é muito remota. Em 10 mil? Não é tão amplo assim. 1 em 10 mil? Então tem dois que podem achar isso. Não é tão amplo, né? Não, mas se você começar às vezes a falar, não, a gente tem que, por exemplo... eu não vou falar... Se você fosse mais radical e falar assim, a gente tem que ir lá no Supremo. Eu não sou completamente pinói das ideias. Mas o ponto é que, assim, sei lá, quando eu vou lá e falo, cara, imposto é roubo, eu tô defendendo uma posição ética da minha ideia. Aí, de repente, alguém pode falar... Não, sabe o que tu faz, Rafa? Toda vez que tu falar um bagulho desse aí, tu faz o L. Uma plaquinha. Faz o L. Faz o L. Aí passou, resolveu. Mas por isso que eu falei do Léo Lins, que também você brincou agora, acabou de politizar. O problema é, cara, você às vezes um vídeo dele vai cair na mão de um juiz, como você falou, do Acre, porque tá no YouTube, e esse cara não tem nada de político. Falou, pô, esse cara, vamos por aquele... Ele só não gostou da minha ideia, só discorda. Porque... A gente não pode misturar muito, porque senão tudo vira político. E quando tudo vira político, fica ruim, porque não cabe debate. Ou você é de um lado ou você é do outro. Fica ruim, né? Pelo menos eu concordo. Né? E como é que você vai ter uma sociedade onde as pessoas têm medo do que falar? Então, assim, que ideias que eu posso discutir que eu não posso? Que coisas que eu posso falar que... Cara, assim, boa parte da revolta contra monarquias que levou a ideia de uma democracia, de uma república, é falar, não, o rei não pode acordar com a pá virada hoje e falar que agora não pode mais falar disso. Nós vamos ter que ter império da lei.
nós vamos ter que ter... Eu gosto do termo em inglês, né? Que é o rule of law. A gente tem que ter reino da lei. É porque você coloca em português que Estado de Direito. Parece que tem que ter um Estado em cima. Não, eu quero que tenha lei. Eu quero que tenha uma regra. E eu quero que eu saiba. Eu estou ou eu não estou. A partir do momento em que você fala pensando... Putz, eu tô com dinheiro para pagar um advogado agora? Nós temos um problema na sociedade. Então, quando você começa a colocar esse tipo de legislação, você começa a erodir isso. Então, não é também... E assim, isso pode, sem querer, virar uma falácia de slippery slope, né? De repente, você fazer um argumento, a coisa vai ficar mais maluca. Agora, o ponto é, quando você começa a colocar essas leis, você tá dizendo assim, existe o direito de livre expressão? Sim ou não? Porque assim, não existe um meio direito. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, existe quem dita. A partir do momento em que quem dita, nós estamos tornando aceitável a discussão legislativa e na sociedade de que alguém pode ditar o que eu posso falar ou não. Se deixar isso continuar, onde é que a gente tá daqui a pouco? Esse é o problema e essa que é a discussão aqui que a gente tem que se preocupar. Então, assim, nós vamos ter esse direito absoluto ou não. E assim, a direito absoluto, teoricamente, até deveria ser pleonasmo, porque como é que você vai ter um meio direito ali, né? No plano ideal, a previsão na lei, ela é muito boa. Porque sabe qual é a previsão na lei, por exemplo, que eles enquadraram nessa situação do... Não do Léo Lins, que seja qualquer piada mais ácida e tal. Se você for pegar o texto legal, você vai pegar lá, vamos supor. Um problema que um comediante que faz piada muito ácida pode ter. Você vai pegar na lei, tem lá, lei que define o crime contra a pessoa com deficiência. Uhum. Se você pegar o texto legal, ele é muito aceitável. É bom até, você pensa, porra, no país é crime o cara que incita a discriminação contra a pessoa com deficiência. Você é a favor ou contra? Não tem dúvida. A lei tá assim. Essa é a previsão legal. O problema é que o cara vai encaixar esta previsão numa piada. Então, o problema é a aplicação, Rafael. O problema é a aplicação. E aí, quando vem um juiz mais... com uma análise muito diferente do esperado do legislador. Criativa. Porque criativa, boa. Porque o legislador pensa no plano ideal. Aí quem vai aplicar vai ser esse juiz. Esse juiz vem e ele fala, pô, então você está incitando a discriminação contra a pessoa com deficiência. Eu falei, não, estou fazendo uma piada. Ah, mas eu entendi que é discriminação. Então você vai responder por isso. Pá. Qual seria a forma, e aí vem como a gente pensou essa forma de processo. Qual seria a forma da gente não deixar que esta ou esse juiz de primeiro grau erre? Recurso. Aí você recorre para 3 desembargadores. Aí você paga os advogados, espera a decisão sair. Não, mas o recurso... É que essa história de pagar sempre tem defensoria pública, tem acesso à justiça gratuita para quem não tem condição. Mas aí você tem que, de fato, recorrer, e aí você vai para um voto colegiado. Aí vai lá procurando assim, ó. Procurando um plano de imparcialidade. Uhum. Eu defendo esse modelo? Não, é o modelo que nós temos, e aí a gente vai aos problemas desse modelo. O recurso demora, um juiz de primeiro grau tem muito poder, às vezes, como de suspender o Telegram. Eu não acho que um juiz de primeiro grau podia ter esse poder. Então a gente começa a ver os problemas e debater, por isso que é legal. Só que se você pegar, às vezes, a previsão, ela é aceitada pela sociedade toda. Ninguém vai falar, não, eu não sou a favor de defender as minorias. As minorias precisam ser defendidas. O problema é como aplicar essa previsão. Sim. Cara, como é absurda essa decisão do Léo. Eu sabia mais ou menos, mas então, assim, e tem uma história nessa lei, inclusive. Porque isso eu queria muito trazer essa. Oi? Que lei? Então, cara, isso aí foi um puta de um eu avisei. E é bom a gente lembrar isso no contexto do 2630 e outras coisas assim. Isso aí foi uma lei que foram votar lá no fim do ano passado, se eu não me engano. Acho que foi fim do ano passado. Que era aquela discussão de vamos igualar injúria racial a crime de racismo e colocaram mais todas as minorias junto ali. Não, acho que desculpa, não foi a equiparação à homofobia a crime de racismo? Porque injúria racial e crime de racial e racismo são distintos. Cara, eu tenho a lei aqui, se quiser eu pego o número exatinho. Mas... Não, porque injúria racial é quando comete um crime... Eu posso pegar, peraí. Porque injúria racial e crime de racismo são diferentes na lei, né? Não tem... Eu acho que o que aconteceu, o Supremo equiparou homofobia, transfobia tal, ao crime de racismo. E isso aconteceu, eu acho que é isso, Rafa. Não, foi o IPL 4566-2021. Isso, 4566-2021, 7/12/2022. No apagar das luzes, teve a votação desse projeto aqui. Se quiser, tá aqui o texto e tudo mais. Boa. Que ele equivalia a injúria racial a crime de racismo e tudo mais. E aí, todos os partidos orientaram a favor, exceto o Novo. O Novo falou, gente, a gente reconhece, inclusive tem o discurso do Mitroy, a gente reconhece que existe o problema de racismo no Brasil, sim, que precisa ser combatido, sim. O problema é que isso aqui vai, criar um crime de piada, vai criar um monte de problemas aqui
que se alguém entender que alguma minoria está sendo ofendida, o cara pode ter problemas. Então, a nossa proposta é, vamos tirar isso do penal e levar para o civil, para começo de conversa. Acho que a alteração de injúria racial coletiva. É um negócio assim. E a gente defende isso e vamos com calma aqui. Isso aqui vai dar problema. Todos os partidos orientaram a favor, o Novo orientou contra. Falou, cara, vai dar merda. Isso não quer dizer que a gente é a favor das... Existem mais que 2 posições. A gente não acha que isso é uma boa forma de combater, porque vai dar problema. Dito e feito. Votação foi simbólica, inclusive, e na época o Novo foi xingado de racista pra todo lado. É o partido racista, que eles acham que tá certo você querer ofender negro e tudo mais. A gente tá falando, cara, a gente não acha certo, a gente acha que vai dar problema, a gente acha que o racismo precisa ser combatido sim, só que essa lei aqui vai dar merda, cara. Isso foi ali, final do ano passado. Beleza, foi aprovada, foi sancionada pelo Lula agora, deu alguns meses, deram já na cara do Léo Lins. Então assim, cara, a gente avisou, não, porque é bem intencionado pra combater isso aqui. Cara, pode ser interpretado assim, assim, assim. Pode dar problema aqui, vocês são racistas. Meses depois estamos aqui. Então assim, quando você olha pra uma lei... Você sabe que o cara que argumentou que vocês são... vamos lá, a posição do Novo foi uma posição racista, ele tá nesse momento batendo palma porque o Léo Lins se fudeu. Sim. Então meio que, assim... Lamento. Os caras, eles estão felizes com o que aconteceu. Então... Até chegar neles. Até chegar neles. Isso aí. Mas nesse momento... O cara que tava... Nossa, ele tá, bela e moral. Exato. Então, assim, a gente... bolsonarista. Você ainda tá tentando debater com alguém que não quer debater contigo, nesse sentido. Que escolha que eu tenho? A de debater só essa. É a escolha que eu tenho, cara, sabe? Infelizmente, eu não gostaria disso, mas infelizmente esses caras estão numa união política comigo e o voto dele vale igual ao meu e ele pode mandar na minha vida, eu posso mandar na vida dele. Eu também não queria que ele mandasse na minha. Mas o que eu posso fazer é chegar aqui e explicar os argumentos. Vai ter gente que quer ouvir, vai ter gente que tem mais o que fazer, e eu respeito, e vai ter gente que vai falar que eu sou um nazista e vai querer tacar uma coisa na minha cara. Lamento. Qual que é a alternativa que eu tenho? Desviar da coisa do cara e continuar argumentando. Fazer o quê? Mas hoje, o legal disso tudo é que hoje tem muita exposição, né, desses debates, né? Inclusive vocês fizeram aqui e tal. Inclusive estamos fazendo Então aqui. As pessoas, estamos fazendo. As pessoas hoje, elas estão munidas de mais informação. Antigamente, eu lembro, quando eu estava na faculdade de Direito, não é muito tempo, eu não sabia o que estava sendo aprovado no processo legislativo. Isso era muito interessante, você deve lembrar, Igor. Quantas vezes a gente parou, né, para pensar num PL? Isso que é interessante. Hoje, a gente não prestava atenção nisso, A gente tá discutindo isso hoje. Nós estamos no maior podcast do Brasil discutindo PL, falando número e tecnicalidade. Isso é legal. Cara, isso 10 anos atrás Sabe o que a gente fazia? A gente debatia a lei que, quando era promulgada, ela estava às vezes em vacácio, né? Aquele prazo para entrar em vigor, aí começava a falar, putz, foi, né? Nossa, isso aí vai dar um problemão e tal. Então é muito legal. A gente ia ver depois que a merda tava feita. Isso, né? Exatamente.